Livro de Gênesis, capítulo 41. Eu vou ler a partir do versículo de número 25. O livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo de número 25. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Todos encontraram, amém? Sagrado Escritura diz assim: Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssimo. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, eu nomeio administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E o ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo de autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: Acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs colar de ouro em seu pescoço, e fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelai-vos. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esse esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e viajou por toda a terra do Egito. A igreja repita o versículo 46, por favor. Amém. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, neste momento nós mais uma vez entramos na Tua presença. Senhor Deus, apresentamos a nossa vida ao Senhor. Meu Deus, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor está falando conosco desde a abertura desse culto. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos, o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra esta noite. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir minha mente, os meus lábios, o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor aqui esta noite. Meu Deus, desde já eu repreendo toda seta, todo dardo inflamado do maligno, tudo aquilo que não provém do Senhor,
contra a ministração da palavra essa noite. Meu Deus, que o teu divino Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando a palavra, venha curar, venha batizar no Espírito Santo. Enquanto eu vou ministrando a palavra, o teu divino Espírito Santo venha, meu Deus, desfazer trabalho, oferenda, toda obra contrária, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, dê uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu meditando na Sagrada Escritura, buscando do Senhor uma mensagem para a igreja, o Senhor me levou até esse texto. E o Senhor me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: o momento difícil não define a sua história. O momento difícil não define a sua história. Você já ouviu várias pessoas lerem nesse texto. Eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto. Mas o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você essa noite é uma revelação vinda direto do trono de Deus para a sua vida. Porque Deus, quando eu estava preparando essa mensagem para ministrar, Deus falou de forma poderosa ao meu coração. E eu acredito que não vai ser diferente com você aqui essa noite. Para nós entendermos melhor a história, vamos voltar ao livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do primeiro versículo, que nos diz que Jacó foi para a terra da peregrinação de seus pais. E Jacó ali, ele tinha um filho, o mais caçula, chamado José. E de todos os seus filhos, Jacó ele tinha um carinho especial por José. José tinha apenas 17 anos e ele ajudava os seus irmãos com o rebanho do seu pai. E Jacó amava mais a José do que todos os outros irmãos. E a Bíblia nos diz então que os irmãos de José começaram a odiá-lo. Já não tratava ele bem. O seu pai então fez uma túnica de várias cores e deu para José. Isso aí causou mais ainda diferença entre os irmãos de José para com José. E a Bíblia também nos diz que José ele teve um sonho. Ele sonhou que 11 estrelas, ele sonhou que os irmãos estavam amarrando feixes. E os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante do feixe dele. E José então conta esse sonho. E os seus irmãos disseram: o que quer dizer isso? Nós iremos inclinar diante de ti? Depois José teve outro sonho, que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam diante dele. E o seu pai guardava isso no coração. E os seus irmãos então passaram a odiá-lo. E certa vez os irmãos estavam apacentando o rebanho. Jacó chama José e diz: vai lá, vê como estão os seus irmãos. E José indo, quando ele estava chegando, os seus irmãos ouviram e disseram: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e veremos o que será do seu sonho. E quando eles chegaram, eles pegaram José e lançaram ele na cisterna. Mas Rúben, seu irmão mais velho, não permitiu, disse: nós não vamos matar o nosso irmão. Nós não vamos carregar sangue do nosso irmão. Mas a Bíblia nos diz que havia passando ali uma caravana de ismaelitas. Rúben não estava presente. Os irmãos então disseram: não vamos carregar sangue do nosso irmão, mas vamos vendê-lo como escravo. Tiraram José da cisterna e venderam ele como escravo. Os ismaelitas eles estavam indo para o Egito. E eles, quando chegaram no Egito, venderam José para Potifar, que era chefe do exército de Faraó. Potifar ele viu algo diferente em José. Ele viu uma presença diferente em José. E quando ele começou a trabalhar na casa de José, na casa de Potifar, Potifar começou a prosperar. Ele então coloca José como mordomo da sua casa, comandando todos os outros serviçais.
Mas a mulher de Potifar começa a se interessar por José, porque a Bíblia nos diz que ele era de boa aparência. E ela começa a dizer para ele: deita-te comigo. E ele começa a rejeitar. E ela insistindo: deita-te comigo. E houve uma situação que só estava ela e José em casa. Ela pega José pela capa e segura e diz: deita-te comigo. Ele diz: eu não posso cometer tal pecado contra Potifar e contra o meu Deus. E ele foge. E ela fica com a roupa, com aquela capa na mão. E ela começa a gritar. Os outros serviçais chegam, ela diz: olha o que meu marido fez. Trouxe esse hebreu para me afrontar. E ele quis me agarrar. A Bíblia nos diz que José agora é lançado em uma prisão. José ali na prisão. O carcereiro, ele viu algo diferente com José. Ele viu que havia uma presença diferente. E eu quero parar um pouco aqui, para mim fazer uma pergunta para você. Onde você tem passado, as pessoas têm visto uma presença diferente na sua vida? As pessoas têm sentido algo diferente? O carcereiro, ele viu que tinha algo diferente com José. Ele então coloca José para comandar todos os presos. José estava numa prisão. E agora que eu começo a ministrar aquilo que Deus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração. José, um filho queridinho, um filho amado, mimado, protegido pelo pai, agora estava vivendo um momento difícil. A situação que José estava, nenhum de nós queríamos passar. José, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Estava como mordomo na casa de Potifar, sim, mas era escravo. Depois José, ele foi lançado em uma prisão. E nós não vemos José reclamar. Nós não vemos José questionar ou blasfemar. José estava vivendo o momento mais difícil da vida dele. Mas José permaneceu firme. Ele sabia que Deus estava com ele. E é nos momentos difíceis que muitas pessoas tomam decisões erradas. É nos momentos difíceis que muitos casais se separam. É nos momentos difíceis que muitas pessoas se entregam ao álcool. É nos momentos difíceis que muitas pessoas se entregam às drogas. É nos momentos difíceis que muitas pessoas desistem de viver. E essas pessoas tiram a sua própria vida. É nos momentos difíceis que muitas pessoas esquecem das promessas de Deus na vida dela. É nos momentos difíceis que muitas pessoas desistem de orar. É nos momentos difíceis que muitas pessoas desistem de buscar a Deus. É nos momentos difíceis que muitas pessoas elas largam a igreja. O que você precisamos entender? Que nós temos que ter cuidado com as decisões que nós tomamos nos momentos difíceis. Eu e você temos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos nos momentos difíceis. Porque não é um momento difícil que define a história da nossa vida, mas é a decisão que nós tomamos nos momentos difíceis. É isso que define a história da minha vida e da sua vida. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo de número 37. O povo de Israel, ele é liberto da escravidão do Egito. Ele sai em direção à terra prometida, a terra de Canaã. O que Deus havia dito para aquele povo? Eu vou tirar vocês da escravidão do Egito e eu vou colocar vocês na terra prometida, a terra de Canaã. Havia uma promessa sobre aquele povo. E logo que eles saem do Egito, eles entram no deserto. A Bíblia nos diz que havia uma coluna de nuvem
que cobria o povo do sol, porque durante o dia o deserto é muito quente. E aquela coluna de noite, ela se transformava numa coluna de fogo, porque no deserto é muito frio à noite. Deus, quando esse povo sai do Egito, eles estavam de frente para o mar, e atrás vinha Faraó, eles não tinham saída. Deus abre o mar, esse povo atravessa o mar. Esse povo estava vivendo um momento difícil. Houve um momento no deserto que eles tinham sede. E eles foram beber água, a água era amarga e mara. Eles começam a murmurar, a reclamar. Deus transforma a água amarga em doce. O povo de Israel teve sede novamente. Deus faz brotar água da rocha. O povo de Israel teve fome. Deus enviava o maná. O povo de Israel queria carne. Deus envia codornizes. O deserto não é fácil. Atravessar um deserto é difícil. Esse povo estava vivendo um momento difícil. Mas em tudo eles murmuravam. O que é murmurar? É sussurrar. É reclamar. É insatisfação. Em tudo o povo de Israel reclamava, tudo murmurava. Nada estava bom para eles. Eles estavam vivendo um momento difícil, mas eles não conseguiam ver Deus neste momento. Eles não conseguiam ver a ação de Deus. Moisés envia os espias para espiar a terra. Os espias vão e trazem o relato para o povo, dizendo que aqueles homens eram muito fortes. Eles não tinham como entrar. Momento difícil. O que o povo faz? O povo se revolta contra Moisés. O povo se revolta contra Deus. Um momento difícil, que era para durar 40 dias. Deus diz assim: por causa da murmuração, por não crer em mim, a cada um dia se tornará um ano. O momento difícil de 40 dias se transforma em 40 anos. 40 anos por não acreditar no agir de Deus. Se transforma em 40 anos por não ver Deus agir em momentos difíceis. Quantas pessoas estão prolongando seus momentos difíceis? Quantas pessoas já podiam ter os seus problemas solucionados, as suas coisas resolvidas? Quantas pessoas já podiam ter passado pelo momento difícil, mas ainda estão nele? Eu tenho algo para te dizer. Eu não estou profetizando, mas eu estou dizendo: muitos não vão nem sair dele. Que é isso, pastor? Eu não estou profetizando. O povo de Israel estava ali no deserto. Deus havia dito: vocês vão sair do Egito, vocês vão entrar na terra prometida. Havia uma promessa. O momento difícil iria vir, mas Deus estaria com eles. Deus estava com eles a todo momento. Mas eles não conseguiam ver Deus. Eles só queriam saber de reclamar, de murmurar, de se revoltar, de adorar bezerros de ouro. E Deus acrescentou mais um ano a cada dia. 40 anos. E Deus disse assim: esses de 20 anos para cima que saíram do Egito não vão entrar na terra prometida. Aqueles que tinham de 20 anos para cima não viveram a promessa. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Pare de murmurar em meios momento difícil. Pare de olhar para o momento difícil e veja a ação de Deus na sua vida nesse momento difícil. Se você não parar de murmurar, se você não parar de reclamar, se você não parar de se revoltar contra Deus, Deus vai aumentar os dias e você não vai viver a promessa.
Deus, ele nos prova a meios momentos difíceis. Em momentos fáceis, é fácil servir a Deus. O momento difícil, ele não define a minha e a sua história. O que define a minha e a sua história é a decisão que nós tomamos no momento difícil. Qual a decisão que você está tomando neste momento difícil da sua vida? Quais têm sido as suas atitudes nesse momento difícil? O meu e o seu problema é que nós achamos que temos que ser felizes todos os dias, 24 horas. O meu e o seu problema é que nós achamos que nós temos que estar impulsionados 24 horas. Eu e você não estamos preparados para a perda. Eu e você estamos preparados apenas para ganhar. Mas é impossível viver 24 horas, 365 dias do ano, em toda a vida alegre o tempo inteiro. É impossível não ter problema. Essa história de que crente não tem que ter problema, que cristão não passa por problema, isso é mentira. É só olharmos para a vida dos cristãos. É só nós olharmos para os cristãos que estão nessas terras perseguidas, Afeganistão e esses outros lugares que estão sendo mortos até o dia de hoje. Mas eu e você achamos que todos os dias temos que estar sorrindo, todos os meses e todos os anos. É impossível. O que eu e você precisamos entender é que nós vamos ter momentos alegres. Nós vamos ter momentos tristes. Eu e você precisamos entender que nós vamos ter momentos de ganhos, mas nós vamos ter momentos de perda. Na trajetória da nossa vida, nós não vamos passar só um momento difícil, nós vamos passar vários momentos difíceis. Oh, aleluia. O próprio Jesus disse: em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando o Senhor diz tende bom ânimo, é porque Ele está dizendo para mim e para você: vocês vão passar por um momento difícil, mas não desanime, não pare, tenha bom ânimo. Mas existe um ser chamado diabo. E o diabo, ele quer que eu e você achemos que o momento difícil, ele é permanente. Ele não é passageiro. O diabo, ele quer que eu e você venhamos acreditar que nós nascemos para sofrer quando nós estamos num momento difícil. O diabo, ele quer que eu e você venhamos acreditar que esse momento difícil não vai passar. E quando ele consegue colocar isso na mente da pessoa, a pessoa desanima. A pessoa perde o prazer de viver. A pessoa perde a alegria de viver. A pessoa perde a esperança. Ela não consegue ver o futuro. E é nesse momento que muitos param de orar. É nesse momento que muitos param de buscar a Deus. E muitos saem da igreja. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Talvez você entrou por essas portas e está vivendo o pior momento da sua vida. Mas eu quero te dizer que esse momento difícil que você está vivendo não define a sua história. Oh, aleluia! Esse momento difícil que você está vivendo não define a sua história.
Nós tivemos o testemunho aqui da nossa irmã Lidiane. Ela viveu um momento difícil. O diabo falou para ela que ela não iria conseguir. O diabo falou para ela não vir à igreja. O diabo falava para ela aos ouvidos dela, ele é fraco, dizendo de mim. Falava que a pastora é fraca, eles vão vir que vão orar, nada vai adiantar. Ela estava vivendo um momento difícil. Mas Deus fez uma promessa para ela. Queria esmagar Satanás da vida dela. Oh, aleluia. Ela não olhou para o momento difícil, ela olhou para a promessa. Vomitou 14 vezes no dia, não é isso? 14 vezes em um dia. Eu ia lá 3 vezes por dia, antes do meu trabalho, na hora do meu almoço e depois do meu trabalho. A pastora ia lá de manhã, ia lá de tarde, ia lá de noite. Mas ela entendeu que era um momento difícil. Para a honra e glória do Senhor. Hoje ela contou o testemunho aqui. Que você possa agarrar esse testemunho. Que você possa entender que você pode estar vivendo um momento mais difícil da sua vida, mas ela também viveu o momento mais difícil da vida dela e ela superou porque ela agarrou nas promessas. Oh, aleluia! O que fez a diferença na vida dela foi a decisão que ela tomou. Eu vou para a igreja. Ela não pensou em recuar. Ela não murmurou, ela não blasfemou. Mas ela agarrou com o Senhor. O momento difícil, ele não define a nossa história. O que define a nossa história é a decisão que nós tomamos no momento difícil. E Deus te trouxe aqui hoje através do Espírito Santo para te dizer que não é momento de você parar, que não é momento de você recuar, que é para você parar de murmurar, que é para você olhar para a promessa, porque Deus tem promessa na sua vida. Oh, aleluia! É um momento difícil. O diabo está tentando colocar na sua mente que isso é permanente, mas não aceite. Momento difícil é passageiro. Oh, aleluia. Momento difícil é passageiro. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Acreditar na promessa. Buscar o Senhor. Orar mais. Parar de murmurar. Deus havia dado 2 sonhos para José. E nesses sonhos que Deus deu para José, os irmãos dele se inclinavam diante dele. Ele estava sobre os seus irmãos em autoridade. José teve esse sonho com 17 anos. Com quantos anos, igreja? Quantos anos, igreja? 17 anos. Mas entre o sonho e a realização do sonho, oh glória, houve um momento difícil. Nesse momento difícil, José foi lançado na cisterna. José foi vendido como escravo. Permaneceu escravo na casa de Potifar. Foi lançado numa prisão. Mas nós não vemos José murmurar. Nós não vemos José reclamar. E a Bíblia nos diz que quando José estava na casa de Potifar, o Senhor era com ele. Ele se tornou mordomo. Quando ele estava na prisão, o Senhor era com ele. O carcereiro viu graça nele e colocou ele sobre todos aqueles prisioneiros. Quando José estava na prisão, o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, eles ofenderam Faraó. Faraó lança o copeiro-chefe, o padeiro-chefe na prisão. O carcereiro coloca ele junto com José.
E ali os dois tiveram um sonho. E José viu que eles estavam incomodados, perguntou para ele o que estava acontecendo. O copeiro-chefe contou: tive um sonho. E ele conta para José que havia uma videira e 3 ramos. E ele pegava a uva dessa videira, espremia e colocava na taça e servia a Faraó. José disse: esses 3 ramos são 3 dias. Daqui 3 dias você vai estar servindo o Faraó novamente. E quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Estou aqui nessa prisão. O padeiro-chefe, vendo isso, chega a José também e conta o sonho dele. Que havia 3 cestos. E as aves vinham e comiam do pão que estava sobre a cabeça dele no cesto. José disse: dentro de 3 dias, Faraó vai te pendurar. E as aves do céu vão vir comer a sua carne. E conforme José interpretou, aconteceu. Passados 2 anos, quantos anos, igreja? Quantos anos? Faraó teve 2 sonhos. O copeiro-chefe não lembrou de José. Se passaram 2 anos, Faraó teve um sonho. Chama todos os magos, todos os sábios do Egito e ninguém consegue interpretar. José interpreta o sonho. E aí entra no versículo que nós lemos. Ele diz que 7 vacas boas e 7 espigas boas são 7 anos. 7 vacas magras e 7 espigas murchas também são 7 anos. Haverá 7 anos de grande fartura na terra. E depois 7 anos de grande escassez. Ele diz que Faraó escolhe alguém entendido para que possa juntar alimento durante 7 anos. E Faraó diz: quem pode ser o melhor, o mais bem entendido do que você, José? Oh, aleluia. Faraó diz para José: olha, José, só eu serei maior do que você aqui no Egito. Você vai ter o 2º carro e tudo que for acontecer aqui, você dará ordem. E José, ele tinha 30 anos quando isso aconteceu. Quantos anos, igreja? Quantos anos, igreja? 30 anos. O sonho foi feito, ou foi sonhado com 17 anos. Com 30 anos aconteceu o sonho. Foram 13 anos de momento difícil. 13 anos de lutas e de dificuldade. O povo de Israel não conseguiu ficar 40 dias no deserto, em momentos difíceis. Esses 40 dias foram prolongados para 40 anos. E eles não viveram a promessa. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Você está vivendo um momento difícil. Ou você age como o povo de Israel, ou você age como José. O povo de Israel não via Deus agir no momento difícil, reclamava e murmurava o tempo inteiro, se revoltava contra Deus. Os 40 dias se tornaram 40 anos, e eles morreram sem sair do momento difícil. Ou eu e você tomamos a atitude de José. Não importa qual situação que estamos vivendo. Não importa qual momento difícil que nós estamos passando. Não importa quanto tempo vai demorar. Mas que nós venhamos a crer na promessa de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos a entender que mesmo no momento difícil, Deus está nos guardando. No momento difícil, Deus está nos sustentando, Ele está conosco. E o momento difícil não define a história da sua vida, mas a decisão que você vai tomar no momento difícil. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus?
Quero convidar o Ministério de Louvor para estar conosco aqui mais uma vez adorando. Quero convidar você que pode se colocar de pé. Oh, aleluia. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvar, e você possa olhar para dentro de você. Você possa parar e que você possa analisar qual tem sido a sua decisão nesse momento difícil que você está vivendo. Quais têm sido as suas atitudes? Você entrou aqui talvez pensando que esse momento difícil, ele é permanente. Mas Deus manda eu te dizer, ele pode se tornar passageiro. Só depende de você. Oh, aleluia. As promessas estão de pé. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e você vê Deus agir nesse momento difícil. Porque se você pedir a Deus para abrir os seus olhos espirituais, você vai ver Deus nos momentos difíceis. Você vai ver Deus te sustentando. Você vai ver que a promessa ainda está de pé. Oh, aleluia. Em espírito, em verdade. Vamos adorar a igreja. Te adoramos. Adora a igreja. Te adoramos. Em espírito. Isso, adora. Em verdade. Isso, vamos adorar. Te adoramos. Te adoramos. Não importa como você entrou Rei aqui. dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. O que importa é que Deus vai fazer na sua vida. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entrega para Ele esta noite. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Adora, Meu igreja. prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Adora, igreja. Adore. Adore. Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Sinta a presença do Espírito Santo. Espírito, em verdade, Sinta a presença do Espírito te Santo. adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Sinta a presença dele. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entrega para Ele essa noite. Entrega. Adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Adora Ele. nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Sinta a presença do Espírito Santo. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Deixa o Espírito Santo te envolver aqui essa noite. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado aqui esta noite. Ei, sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Adora ele. Dá lugar à presença dele. Receba dons espirituais. Receba renovo. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba. Espírito, Adora, igreja. e em verdade te adoramos. Sinta a presença dele. Espírito, Sinta o toque dele. em verdade Sinta o te abraço. adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entrega para ele aqui essa noite. Entrega o teu viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Segura as vozes um pouco. Agora só os instrumentos. Oh, aleluia. Só os instrumentos. Isso. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Dá lugar à presença do Espírito Santo aqui essa noite. Dá lugar à presença do Espírito Santo. Se você der lugar a ele, você vai ser batizado com o Espírito Santo aqui essa noite. Se você der lugar a ele, você vai ser renovado aqui essa noite. Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo? Dá lugar a ele aqui essa noite. Dá lugar a ele aqui essa noite. Sinta a presença dele. Receba o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba. Receba o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba. Receba renovo aqui essa noite. Receba. Receba renovo aqui essa noite. Receba. Receba renovo aqui essa noite. Receba. Receba a presença do Espírito Santo. Receba dons espirituais. Receba.
Receba, dá lugar à presença dele. 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 Sinta a presença dele. Seja tocado pelo Espírito Santo aqui essa noite. Seja curado pela presença do Espírito Santo aqui essa noite. Seja liberto pela presença do Espírito Santo aqui essa noite. Receba milagre pela presença do Espírito Santo. Ei, ei, o Espírito Santo vai abrir seus olhos espirituais aqui essa noite. Receba a presença dele. Receba a presença dele. Receba a presença dele. Ei, então vamos adorar mais uma vez. Adore. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. mais uma vez, oh, aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, Então adore. foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Coloque a mão no seu coração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença agora neste momento. Meu Deus, em oração, para clamar ao Senhor pela presença do Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus, aqueles que estão vivendo um momento difícil. Meu Deus, que estão, meu Deus, sem esperança. Que estão pensando em desistir, em sair da Tua presença, em parar de orar. Aqueles que estão vivendo um momento difícil. Meu Deus e Pai, que já dura anos, o Labali, Xabalá, Salá, Sabali, Xabalá. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, meu Deus e Pai, o Senhor vem abrir os olhos espirituais. O Senhor vem abrir o entendimento espiritual. Meu Deus e Pai, que eles venham entender. Meu Deus, que neste momento difícil o Senhor está agindo. O Senhor está guardando, o Senhor está alimentando, o Senhor está matando sede, aleluia. Meu Deus, que nesse momento difícil, meu Deus, ele não é permanente, ele é passageiro. Meu Deus, e que as tuas promessas ainda continuam de pé. Labali, Xabalá, Salá. Meu Deus, através do teu divino Espírito Santo, meu Deus, coloca isso no coração e na mente de pessoas que entraram por essas portas pensando em desistir, pensando em recuar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, podeis assentar, e quando assentado é uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. A nossa irmã Bruna, diaconisa Bruna, vai estar passando um momento, vai estar passando na televisão, não sei se vai dar para todos verem. Nós vamos estar passando aqui um pouquinho do momento da nossa gincana, da nossa brincadeira no retiro. Nós tivemos aí nesse carnaval, um retiro de carnaval, e nós passamos ali sábado, domingo, segunda e terça, buscando a presença do Senhor, cultuando ao Senhor. Mas nós ali também vivemos um momento de brincadeira, descontração, piscina. Foi 4 dias maravilhosos. E através do retiro nós percebemos como que as pessoas voltam diferente do retiro. Nosso retiro foi uma bênção para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós vamos aí passar para vocês um pouquinho do momento de descontração do retiro. Apaga a luz aí, por favor, talvez acho que vai ficar mais fácil para ver. Desliga tudo.